imagino meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos e até o meu eu de 80 anos olhando os registros de como eu pensava quando eu tinha 22 anos. Depois aos 30, aos 40, aos 50 e assim vai. Eu decidi documentar minha vida dos meus 22 até os meus 80, 90, até 100 anos a partir de hoje. Porque eu sempre gostei muito de registros, de ver fotos, vídeos, escritas do passado, ter aquela sensação de nostalgia. E eu fiquei imaginando como é que seria interessante outras pessoas, até eu mesmo, poder olhar lá da frente para os dias de hoje, de como minha cabeça pensava, como é que foi toda a minha evolução. Até porque, falando em evolução, eu acho que as melhores maneiras a gente realmente entender e ver o nosso progresso é através dos registros. Então, eu que já gosto de escrever, decidi gravar os meus aprendizados, dores, reflexões, experiências, todas as coisas que me acompanham e acompanham a vida durante esses anos. Eu acho que nunca foi tão fácil como nos dias de hoje, da gente viver uma vida no automático, em que a gente sai de um estímulo para o outro, se distrai de qualquer desconforto, busca a saída mais fácil, porque isso é o que é mais oferecido pra gente com a rede social, com estímulos rápidos, com prazeres momentâneos. E eu acho que ter esse tempo de dar um passo para trás, refletir, avaliar se a nossa vida está alinhada com aquilo que é importante, acabou se deixando de lado. E eu quero trazer um pouco mais disso para minha vida, porque eu noto que nos meus períodos de mais reflexão são os períodos que eu mais aprendo. E eu não gosto de ter que cometer os mesmos erros diversas vezes porque eu não tirei um tempo para poder aprender com eles. E eu, que sou uma pessoa que gosta muito de escrever, principalmente sobre as minhas dores do momento, as reflexões que eu tô tendo, como que eu planejo agir a partir disso, para depois poder olhar e ver como é que foi a minha linha de raciocínio, se fez sentido, se deu certo, o que que não deu certo, para eu poder refinar e replicar para o futuro, decidi transformar em vídeo, porque eu acho que vai ser uma lembrança muito bacana. Talvez um dia de Natal, daqui 60 anos, ter esse vídeo rolando na TV e os meus netos, meus filhos, bisnetos, sei lá, todo mundo podendo olhar e podendo ver como é que eu pensava. E eu, que além de escrever, também gosto muito de estudar, percebo que se eu não tenho um lugar para organizar as minhas ideias, fazer links de diferentes raciocínios, eu me sinto como uma obesidade mental, muito conteúdo e pouca utilidade para esse conteúdo. Foi por isso que eu comecei a escrever. Mas eu percebo que a fala, gravar vídeos, além da escrita, vai me ajudar a também melhorar minha linha de raciocínio e como é que eu consigo conectar as ideias. E a partir daí, criar uma visão única e independente da vida. Então, se eu pudesse te dar uma recomendação antes do vídeo de fato começar, seria de arrumar alguma maneira de registrar os seus pensamentos, reflexões, dores, aprendizados, porque acho que é assim que a gente consegue ter uma visão significativa da vida, entender que algumas coisas, apesar de ruins no momento, elas têm um propósito para nós. Então, para começar essa jornada de documentação da minha vida até os 80 anos, eu separei 4 dos aprendizados que mais se repetiram nesses primeiros 3 meses do ano de 2025. O primeiro aprendizado é sobre como aprender com os erros, fracassos e arrependimentos. Como tirar aprendizados, assumir responsabilidade e não se prender à culpa. Como vocês vão ver, os outros 3 aprendizados são desdobramentos desse primeiro aprendizado. São as estratégias que eu estou implementando para tentar lidar bem com os erros, fracassos e arrependimentos. Eu percebi que o arrependimento ele tende a doer mais quando ele é mais recente. Quando é referente a uma situação de um passado já distante, ele se torna um pouco mais neutro, as emoções são mais amenas. Agora, quando é de uma situação um pouco mais recente, ele tende a doer, tende a trazer um desconforto um pouco maior. Então, acho que dentro desse aprendizado, um subaprendizado é de que o tempo passa, o tempo cura, os aprendizados vão acontecer, mesmo se na hora que a gente está sentindo arrependimento, a gente não vê como que aquilo vai acontecer. Porque olhando para outras situações no passado, eu vejo o que aconteceu. E eu acho que poder enxergar dessa maneira traz, de certa forma, uma confiança, uma esperança, para que, mesmo que eu não consiga enxergar como que eu vou sair de um determinado fracasso, de um determinado erro ou arrependimento, eu tenho provas na minha vida de que eu já senti dessa forma em outro momento e as coisas melhoraram. Então, talvez seja razoável eu acreditar que se eu seguir um processo de respeitar o tempo, sentir minhas emoções e tentar tirar aprendizados, isso vai acontecer, as coisas vão melhorar também a partir de agora. E talvez não tenha meio que um plano de ação meio prático para esse aprendizado. Eu só quis trazê-lo porque eu acho que vai ser algo que eu vou refinar bastante durante esse ano e provavelmente durante os próximos anos. Porque eu acho que é um tema importante. Não é só a gente lidar com as coisas boas, mas eu acho que
Tirar aprendizados nos momentos difíceis, desconfortáveis, também é muito importante. Porque eu ouvi uma frase uma vez de que alguns aprendizados, eles só são possíveis de serem encontrados através dos momentos de adversidade. E eles se tornariam adormecidos se a gente não tivesse os momentos de adversidade. E uma metáfora que eu gosto bastante é de imaginar a vida como um quebra-cabeça completo. E a gente sabe que se uma peça está faltando, o quebra-cabeça não está completo. E enxergar esses momentos difíceis como peças individuais desse quebra-cabeça, mas a gente olhar de uma visão externa, uma visão mais ampla e vendo como cada pecinha tem um sentido, mesmo que no momento pareça negativo, a gente conseguir avaliar através de um todo, como cada momento, mesmo o momento ruim, faz parte de um pedaço importante de uma vida significativa e completa. E o segundo aprendizado, que vai ao encontro de continuar desdobrando o primeiro aprendizado, é menos rigidez, mais flexibilidade. Eu quero buscar de forma ativa uma postura de curiosidade, de entender, buscar entender outras perspectivas de outras pessoas, por que elas enxergam o mundo daquela maneira. Especialmente se a minha reação inicial para uma situação for de resistência, de não querer avaliar outros pontos, de querer estar com aquela opinião que eu já tenho pré-formada do mundo. Quando isso acontecer, porque eu sei que isso vai acontecer, eu quero mudar minha postura para ser uma postura curiosa e falar assim, não, eu me senti dessa forma, eu senti essa resistência, eu quero tentar entender que outra forma eu posso estar deixando de olhar essa mesma situação. Eu não quero, em hipótese alguma, me tornar arrogante de achar que eu tenho o conhecimento ideal, de que eu sei exatamente como é aquela situação e que não há nenhuma outra perspectiva possível para aquele mesmo acontecimento. Olhando em retrospecto, eu vejo algumas situações da minha vida em que eu achava que eu tinha o conhecimento ideal, de que eu sabia o que eu estava fazendo em 100% de certeza. E hoje, olhando para a mesma situação, eu vejo que não era bem assim, que eu cometi alguns erros, eu me arrependi de alguns erros, tive que aprender com algumas situações e algumas coisas não podem voltar a como eram antes. Mesmo que a gente tente consertar, algumas coisas vão deixar de ser o que eram, a gente não vai poder voltar àquilo e isso pode trazer um pouco de dor. E a forma que eu encontrei para diminuir essa dor, diminuir o arrependimento, é justamente ter a mente aberta e buscar o máximo de perspectivas possíveis para coletar o máximo de informações, porque ainda assim eu sei que eu não vou ter acesso ao conhecimento perfeito, a todas as informações, mas se eu puder diminuir a chance de eu deixar escapar alguma coisa, é isso que eu estou buscando, para tentar tomar a decisão com as melhores informações que eu conseguir encontrar. E é claro, isso é o que eu penso hoje, porque eu sei que a gente precisa errar para aprender algumas lições. Como eu disse no aprendizado anterior, algumas lições elas só vão surgir em momentos de adversidade, quando a gente vê que a gente realmente errou. Mas é um primeiro passo, é tentar ter um próximo passo em relação a identificar que eu errei, o que eu vou fazer agora? Então eu vou tentar coletar mais informações para diminuir a chance de com que eu erre. Eu sei que é impossível zerar a chance de erro. A gente tem que ter noção de que nós somos seres humanos, a gente vai cometer ações que a gente vai se arrepender depois e a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso não significa que eu vou precisar aceitar todas as informações que eu coletar, todas as perspectivas que eu buscar. Eu quero, no final do dia, ter a minha autonomia, a minha independência de pensar e ver o mundo. Mas eu quero que ela seja mais robusta e tenha uma bagagem suficiente para que eu consiga avaliar diferentes pontos de vista e filtrar aquilo que mais faz sentido para mim. Não preciso ser 880, ou ser 100% rígido, ou ser 100% flexível e não ter meio que um padrão próprio, único, meu. Eu quero encontrar um meio termo, que não é exatamente no meio, porque a gente sempre está transitando entre um extremo e o outro. É difícil chegar ali exatamente no meio. Mas eu quero tentar trazer um pouco. Antes eu era muito flexível, passei a um pouco demais de rigidez, agora eu quero voltar um pouco para equilibrar, de certa forma, uma harmonia entre flexibilidade e rigidez. Dos muitos livros que eu li de biografias, de pessoas explicando os princípios, pessoas de sucesso, e não só financeiro, mas na vida, de ter bons relacionamentos, ter certa satisfação com a vida, todas elas têm um ponto em comum, que é aprender e lidar bem com os erros. Elas ficam felizes em estarem erradas, porque isso quer dizer que elas estão mais próximas de estarem certas. O terceiro aprendizado, e mais um desdobramento daquele primeiro, é você é o último da fila quando você é adulto nas suas tomadas de decisões. Um trabalho, uma questão de saúde, um relacionamento. Muitas pessoas podem opinar. Você pode pedir a opinião de outras pessoas, você pode coletar as perspectivas de outras pessoas, mas no final do dia, quem vai tomar a decisão e quem vai conviver com essa decisão é você. Quando eu digo você, pensa que eu estou falando para mim mesmo, tá? Quando eu reassistir isso, eu vou estar falando comigo mesmo. Todo esse vídeo aqui
sou eu falando comigo mesmo. E se de alguma forma, algum aprendizado fizer sentido para você, fico muito feliz. Mas voltando ao aprendizado, a ideia central dele é de que eu vou errar algumas decisões. Eu vou tentar coletar o máximo de informações, vou tentar avaliar os cenários possíveis, mas ainda assim eu vou errar. E alguns erros eu não vou poder consertar ao que era antes. Eu não vou poder voltar no tempo ou ir para o futuro e tentar consertar para que as coisas voltem como era no passado. Isso é algo que eu vou ter que ter uma noção e aprender a conviver com. É uma busca, então, pela autorresponsabilidade. Como é que eu posso ouvir a quantidade máxima de opiniões para que não me atrapalhe? Eu quero ouvir muitas opiniões, eu quero ouvir opiniões de pessoas em quem eu confio para determinado assunto, mas eu não quero que isso se torne pesado e mais me atrapalhe do que ajude. Então eu preciso definir alguns critérios para filtrar o que eu vou considerar, o que eu vou desconsiderar, o que eu vou considerar com mais peso, outras coisas com menos peso. Porque no fim do dia, a palavra final é minha. Eu que vou ter que conviver com aquela decisão. Então eu quero ter a autonomia e a autorresponsabilidade de poder falar assim, não, eu tomei a decisão e não vou sair culpando outras pessoas porque, tal pessoa falou isso. Não, no final do dia a decisão é minha, eu que tenho que assumir a responsabilidade e as consequências que vão ser trazidas. Sempre mantendo em mente que as decisões que eu tomo hoje não têm impacto só amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo mês. Elas vão ter impactos em 5 anos, 10, 15, 20 anos. Eu tenho que pensar nas consequências de segunda e terceira ordem das decisões mais importantes. Porque algumas coisas podem ser benéficas agora, mas no futuro podem trazer prejuízos incalculáveis. E realmente, é difícil enxergar num horizonte longo assim. A gente não consegue dar o peso o suficiente para as coisas lá na frente. Mas é importante treinar, porque assim como qualquer habilidade, isso pode ser melhorado. Bom, o quarto e último aprendizado é: cada pessoa preenche um propósito diferente na nossa vida. Então não há necessidade de que todos sejam, pensem e ajam iguais a mim. Eu acho que em algumas fases da vida é normal a gente se tornar um pouco seletivo até demais com as pessoas que a gente incorpora no nosso ciclo de relacionamentos próximos. E algumas vezes a gente deixa oportunidades, perde relacionamentos, porque a gente estava muito centrado de que todo mundo precisa pensar como a gente, precisa ter as mesmas ideias que nós, precisa ter os mesmos hábitos do que nós. E eu tive uma realização de que um dos meus valores principais é a curiosidade. E como é que eu estava agindo em alinhamento a esse valor se eu estava não me permitindo com que eu me tornasse curioso com os meus relacionamentos próximos? Eu percebi que eu estava com uma ideia um pouco distorcida de que os relacionamentos tinham que ser exatamente como eu queria que eles fossem. E eu não estava deixando abertura para novas experiências, novas formas das pessoas serem, formas de pensar, formas de agir, formas de sentir. É claro que é importante a gente ter filtros, critérios, princípios e valores para balancear quem que a gente vai querer que seja próximo. Mas no meu caso, eu percebi que as mudanças que tinham, as diferenças que tinham entre eu e as pessoas não eram impactantes. Talvez 50% era diferente do que eu imaginava, do que eu queria que fosse. Mas esses 50% não tinham nenhum prejuízo, na verdade tinham benefícios. E é claro, eu tô olhando agora em retrospecto. Tô sofrendo de um viés de retrospectiva, um viés de confirmação, como se tudo aquilo fosse muito óbvio na hora. E não era, porque se fosse eu não tinha agido como eu agi. Então também não dá pra se culpar em excesso, né? É importante a gente olhar com carinho, tentar aprender. Algum nível de culpa é saudável pra gente poder internalizar essa nova forma de ter esse aprendizado. E com certeza esse é um aprendizado que vai ser refinado nos próximos meses, anos e até décadas. Porque acho que é um ajuste contínuo, é uma melhoria contínua que nunca vai estar, de certa forma, perfeita. É sempre algo em processo e em progresso. Então a ideia é tentar ponderar e avaliar se as diferenças que existem entre eu e a outra pessoa são passíveis de ajustar, de falar, não, isso tá tudo bem, dá para aceitar essas diferenças, ou se não, se é uma incompatibilidade. Eu não quero ser nem flexível demais e aceitar qualquer coisa e nem ser rígido demais e rejeitar qualquer coisa. Acho que a melhor palavra que define aqui é ponderação, poder fazer uma avaliação. E conforme eu vou tendo novos aprendizados, eu vou refinando e aprimorando essa ideia. E encerrando esses aprendizados de hoje, desse vídeo, a ideia para os próximos vídeos é poder trazer algum conteúdo de algo que eu estou refletindo, alguma dor que eu estou passando no momento, algo que eu aprendi e quero
organizar um pouco das minhas ideias, melhorar minha linha de raciocínio. E se você se interessa por ver alguém aprimorando a fala, aprimorando todo o conjunto lógico de pensamentos para montar realmente um raciocínio, se inscreve aqui, manda mensagem nos comentários, me segue no Instagram, manda mensagem lá, porque como foi pano de fundo em todos os aprendizados também, eu quero adotar essa postura de mente aberta, ouvir perspectivas diferentes e acabar melhorando como pessoa, né? Eu acho que se a gente está disposto a aprender com outras, a gente está disposto a melhorar também. Então é isso. Se você gostou, se inscreve, curte aqui e vamos juntos.